Oi, pessoal! Eu vou aqui falar sobre as 10 características mais marcantes nas meninas dentro do espectro do autismo. Como eu já falei no vídeo anterior, as mulheres têm uma capacidade maior de se adequar ao meio e, por isso, o diagnóstico costuma ser mais tardio. Mas olha só, quais são as características mais fortes dessas mulheres? O masking, que é também conhecido como a camuflagem, que é a maior facilidade em esconder os seus sintomas, as suas manias, os seus padrões de comportamento. O mutismo seletivo, que é exatamente apresentar a dificuldade para a comunicação seletiva verbal, tá? Em determinadas situações sociais, tá? Então, ela pode ser muito falante em determinados locais, pode ter aquele hiperfoco, mas de repente ela pode ficar calada, ela pode ficar mais na dela. Dificuldade em expor os seus sentimentos, tá? Ou seja, chamar pouca atenção e não conseguir se expressar como ela gostaria, como as outras crianças se expressam. Então, enquanto os meninos, quando querem ter uma comunicação, às vezes chora, às vezes chuta, às vezes grita, a menina tem uma característica de ficar mais quietinha, tá? Rótulos. Gente, muitas vezes a criança ou a menina, ela é taxada de fria, de chata, de preguiçosa, algumas coisas do tipo, mas na verdade não é. Ela tá se autoprotegendo, ela tá cuidando de si, dos seus sentimentos e de como ela vai lidar com a situação, tá? As meninas têm uma sensibilidade mais elevada no período menstrual, justamente devido à dificuldade de compreensão dos processos que nós mulheres passamos, tá? Nas alterações sensoriais, as alterações hormonais, nas alterações de humor. Então, elas têm mais dificuldade em compreender todas essas mudanças. Então, elas se tornam mais sensíveis quando ela passa a menstruar. Ansiedade é uma sensação constante de angústia, sabe? Muitas vezes vem acompanhado de insônia, sabe? Diversos pensamentos. Então, é muito constante que a mulher, dentro do espectro, tenha ansiedade. Uma sensação muito forte de não pertencimento a determinado grupo social, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Então, ela não se sente pertencente àquele meio, ela se sente diferente e muitas vezes elas se sentem estranhas. E estranha é justamente o vocabulário que muitas mulheres usam. E muitas mulheres procuram uma ajuda, procuram saber se está ou não dentro do espectro, justamente. E elas dizem, eu me sinto estranha. É o modo como elas verbalizam, tá certo? Literariedade. Não compreende o duplo sentido, não compreende determinadas piadas, não compreende indiretas, e isso faz também com que elas se sintam fora daquele meio social. Uma timidez excessiva. Então, ao invés dela colocar todo aquele sentimento para fora através do choro, através de determinados comportamentos, ela fica mais introspecta, tá? Alteração sensorial, então ela tem muita, sensibilidade, seja na roupa, seja determinados alimentos, seja determinados ambientes. Alteração na prosódia, ou seja, o tom de voz dela, tá? Em cada oportunidade do dia a dia, ela vai ter essa dificuldade em mesclar, em saber quando e como utilizar o seu tom de voz. Ela vai ter também dificuldade em controlar as suas emoções, tá? Então, quando ela estiver tendo um gatilho, quando ela estiver tendo uma crise, ela não vai saber lidar muito bem. Por quê? Porque ela vai querer esconder, mas ao mesmo tempo ela não vai conseguir. Então vai ficar aquela angústia e vai aumentar ainda mais a ansiedade. Dificuldade em fazer e em manter as amizades. Justamente porque ela é diferente. Muitos programas sociais compatíveis àquela faixa etária dela, ela não vai gostar, ela não vai querer. Talvez ela não queira ir a um barzinho, talvez ela não queira ir a um show, ela não goste de ruídos, ela não goste de determinados toques. E isso vai fazer com que ela seja diferente das suas amiguinhas. E isso vai fazer com que ela se isole mais. Então, ela vai ter dificuldade em fazer amizades, até mesmo em como iniciar essa amizade, tá? Ela vai ter essa dificuldade. E por último, e não menos importante, a dificuldade motora.
E ela vai, como por exemplo, jogar bola, andar de bicicleta, às vezes até dirigir tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas isso não quer dizer que essas pessoas nunca vão dirigir, nunca vão andar de bicicleta, nunca vão jogar uma bola. Não é isso. Elas vão ter uma maior dificuldade, mas elas vão enfrentar essa dificuldade e vão conseguir. Bom, eu falei aqui de algumas características e claro que quando nós falamos sobre autismo, nós não fechamos característica alguma, porque nós sabemos que todo ser é singular, todo ser é ímpar e todos vão apresentar características diferentes. Essas são as mais comuns, as mais encontradas, as mais faladas, né, as mais relatadas. Eu espero ter ajudado você e até a próxima. Tchau, tchau.